Olá, irmãos, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso estudo das duas casas de Israel. Estaremos aqui apresentando acerca dos 144.000, a relação que existe das duas casas de Israel na contagem dos 144.000, no propósito dos 144.000 e principalmente nas características que nós encontramos no livro de Apocalipse. Quero trazer para vocês aqui, primeiramente, o capítulo 7, onde nós encontramos no verso 4 a seguinte menção: Eu ouvi o número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel. Importante salientar que no verso 9 está escrito assim: Em seguida olhei, e diante de mim descortinava-se uma grande multidão, tão vasta que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos de túnicas brancas, empunhando folhas de palmeira. Importante salientar de que, no verso 4, ele ouviu com os ouvidos um número daqueles que foram selados, 144.000. E no verso 9, ele viu com os olhos, ele enxergou uma grande multidão incontável, ou seja, que ninguém podia contar. Então existe uma relação muito interessante aqui, relacionada ao povo de Deus, ao povo eleito. Enquanto nós olhamos aqui de uma relação de 144.000, no capítulo 7 nós temos a relação das tribos, que cada tribo vai conter aí um número de 12.000. E aí nós precisamos ter esse entendimento que João ele ouviu não somente o número dos 144.000, mas ele também ouviu que cada tribo tinha 12.000. E nós temos aqui algo muito interessante com relação às características deste povo, destes 144.000. E as características se encontram no capítulo 14. No capítulo 14, nós sabemos que existe, no verso 1, por exemplo, eles tinham nas suas testas o nome do Cordeiro e o nome de Deus Pai. Neste momento é importante nós realizarmos algumas conexões, que, por exemplo, quando eles têm essa menção de que ele, nas suas testas tem o nome do Cordeiro e o nome de Deus Pai, nós precisamos relacionar com as cartas das 7 igrejas. No Apocalipse 3, verso 12, está escrito que a quem vencer, escreverei sobre ele o nome do meu Deus e também o meu novo nome. Está aí uma relação muito próxima com aquilo que os 144.000 tinham de características. Eles carregavam em si o nome do Cordeiro e do Pai. E está relacionado a uma promessa feita para a igreja de Filadélfia. Outra característica, que ouviu-se a voz de arpistas e cantavam um cântico novo. E nós entendemos que Apocalipse 5, do 9 ao 10, havia ali um cenário, uma visão também de João e de um povo santo. E eles cantavam um novo cântico, dizendo, aqui está relacionado aos 4 seres viventes, aos 24 anciãos, e neste cântico eles falavam que os fizeste reis e sacerdotes. Outra característica interessante, porque neste novo cântico nós temos aqui algo muito interessante relacionado aos 144.000, porque neste cântico estava dizendo: Digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto. Com o teu sangue os fizeste. Então, é muito importante nós entendermos que neste cântico, onde tem a presença dos anciãos, dos 4 seres viventes, eles cantavam e estavam relacionando o Cordeiro, Jesus Cristo, e com o sangue ele comprou para Deus reis e sacerdotes, porque os fizeste reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Outra menção importante nós encontramos no Apocalipse 15, nos versos 2 e 3. Os que saíram vitoriosos da besta
Eles cantavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Então existe uma relação muito próxima das características dos 144.000 e de promessas feitas a um povo eleito, a um povo santo, a um povo vencedor, e que eles seriam glorificados. Outra característica interessante relacionadas aos 144.000 é que ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. E aqui nós fazemos relação a um profeta, o profeta Oséias, capítulo 11, muito importante para o entendimento das duas casas de Israel, que está escrito dessa forma, que os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra. Então, muito importante essa relação, porque o que seria comprados da terra, subir da terra, está relacionado a um povo que de fato venceu, está em Cristo e que na ocasião própria este povo vai ser glorificado. Alguns vão ressuscitar, os que estiverem vivos serão transformados e estarão com o Senhor nos ares, nas nuvens. Isso faz muito sentido quando nós percebemos uma promessa feita a um povo como primícias. E aqui nós vamos a uma próxima característica, no verso 4 de Apocalipse 14. São os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E aqui existem menções muito importantes, porque em 1 Coríntios 6, no verso 20, está muito claro que o povo eleito, a igreja, foram comprados por bom preço. Em Tiago 1,18 está claro de que a igreja está como ela é primícias das suas criaturas, primícias da criação. E em Levítico 25, verso 50, onde nós tratamos aqui acerca do ano de jubileu, o ano de resgate da terra, o ano da libertação dos escravos, dos cativos, uma solenidade sublime, dentre tantas solenidades aí que envolvem um ciclo de 50 anos, o jubileu é o ápice deste ciclo e está relacionado à volta do Senhor. E no verso 50 está escrito que o preço do resgate, existe um preço de resgate, tem a figura do resgatador que vai apontar para o nosso Senhor e um povo que seria liberto da escravidão por um bom preço, por um preço de resgate relacionado ao ano de jubileu. Então existem aí menções proféticas e que se relacionam com os 144.000. Outro detalhe é que eles não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos. Em 2 Coríntios, no capítulo 11, verso 2, diz que porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então, essa característica de ser castos e não se contaminando com mulheres está muito relacionado com o sistema babilônico, qual seja a grande Babilônia, que ela é a mãe de todas as prostituições e contaminações da terra, como está descrito em Apocalipse capítulo 17. Ela é a mãe de todas as prostitutas e existe sim filhas prostitutas que são manipuladas, conduzidas como marionetes pela mãe e espalhados neste mundo para contaminar a qualquer um que esteja buscando este posicionamento de se apresentar santo, puro diante do Senhor. Então existe uma obra do Senhor de levantar homens e mulheres posicionados, santos, sem mácula, como virgens, que não se contaminaram com mulheres. E existe uma anti-obra onde o inimigo faz de tudo para contaminar o povo de Deus. Outra característica interessante é que os 144.000, eles seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Essa expressão vai relacionar diretamente com a fala de Jesus em João 14. Lá no verso 3, ele declara que ele voltará e os levará consigo para para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então é uma relação muito direta, essa característica dos 144.000 seguindo o Cordeiro com essa passagem de João 14. E existe uma relação muito interessante desses 144.000 e uma antítese, uma antiobra,
que está relacionado ao povo da besta. Até porque os 144 mil que tinham nas suas testas o nome do Cordeiro, do Deus Pai, nós vamos perceber que o povo da besta, eles tinham na testa e na mão direita a marca da besta. Isso está em Apocalipse 13, verso 16, relacionando ali com o capítulo 14, entre os versos 9 e o verso 11. E outro detalhe, nos 144 mil, eles louvam, eles apresentam um cântico novo, puro, agradável ao Senhor. Enquanto o povo da besta, eles blasfemam o nome de Deus. Eles realizam uma conduta semelhante ao seu líder, que é o anticristo. Então, se existe aí o Cristo e o seu povo, existe na antítese, na antiobra, um anticristo e um povo que segue esse iníquo. Os 144 mil, eles foram comprados da terra, eles foram primícias para Deus e para Cordeiro, enquanto o povo da besta, eles foram embriagados pelo vinho da grande meretriz. Adoraram a besta e seguiram a besta. Então, nós temos aí características muito interessantes. Por exemplo, 144 mil que não se contaminaram com mulheres, nós vamos perceber que o povo da besta, como está escrito em Apocalipse 17, verso 2, eles se contaminaram com a grande meretriz. E outras características que apresentam essa diferença. Nos 144 mil, estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. E o povo da besta, nós vamos perceber que eles se tornaram seguidores e adoradores da besta até o fim, como está escrito em Apocalipse 13, no verso 8. Outro detalhe muito interessante aqui, na relação dos 144 mil, no capítulo 7 de Apocalipse, que nós não encontramos aí dois nomes. Por exemplo, nós não encontramos a tribo de Dan. Por que a tribo de Dan ela não é mencionada aqui na relação dos 144 mil? Existe um consenso de muitos de que Dan ele vai relacionar com a apostasia, um povo eleito que permaneceu diante do Senhor, seguindo o Senhor até um período. Contudo, estes não perseveraram e acabaram apostatando da fé, abandonaram o Senhor. E isto está muito relacionado com a história da tribo de Dan. Nós podemos colocar aqui, por exemplo, a palavra de Jacó sobre Dan, em Gênesis capítulo 49, verso 17. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. E, além disso, nós olhamos aqui no decorrer da história, em Juízes capítulo 18, por exemplo, onde as escrituras apontam a atitude hostil e a agressividade dos moradores de Dan diante de um povo em paz e confiado, no qual seja aí a cidade de Laís. Nós encontramos isso em Juízes capítulo 18, bem como a desobediência aos mandamentos do Senhor, as práticas idólatras e influenciando diretamente Jeroboão e as demais tribos do norte para o caminho da idolatria. Tanto é que Dan, a região de Dan, foi estabelecida como ponto de encontro para a adoração do bezerro de ouro, como nós lemos em 1 Reis, no capítulo 12, verso 30. O fato da tribo de Dan ser preterida da relação dos 144 mil faz consonância aí com a apostasia, o abandono da fé e da aliança do Senhor. E tem uma outra tribo que também não é mencionada, a tribo de Efraim. Mas nós sabemos, pelo estudo das duas casas de Israel, que Efraim deixaria de ser tribo. Ela passaria a ser uma multidão de nações. Por isso que nós precisamos relacionar todas as menções proféticas, e principalmente a bênção de Jacó, que está em Gênesis 48, 19, em que Efraim seria uma multidão de nações. Isso está relacionada à plenitude dos gentios, porque essa expressão no hebraico Melou Hagoim significa multidão de nações ou plenitude dos gentios, e essa multiplicação ela se consolida em Apocalipse 7, verso 9, que nós mencionamos aqui no início do episódio, onde João ele viu uma grande multidão incontável de todas as nações, tribos e povos e línguas. Então existe essa explicação e que nos ajuda a entender o porquê que
Dan e Efraim não se encontra na relação dos 144 mil. E quando nós olhamos esse número de 144 mil e temos um entendimento mais simbólico, nós podemos perceber que existe aí um trabalhar de Deus em todo o decorrer da história da humanidade, em, em levantar pessoas, homens que se posicionam em Deus para o propósito do reino. E isso ocorre desde o início da humanidade, desde Adão. Então, quando nós olhamos esse trabalhar de Deus nos 6.000 anos e um trabalhar ininterrupto, ou seja, 24 horas por dia, perceba que se nós coletarmos aí esses números, um dia que tem 24 horas, e convertemos isso de maneira profética, até porque para o Senhor um dia é como 1.000 anos, como está descrito em 2 Pedro e também no Salmo 90, então nós conseguimos realizar esse cálculo, que um dia milenar tem 24.000 horas. Sendo assim, 6 dias milenares equivalem a 144.000 horas. Então nós temos aí um apontamento simbólico de um trabalhar ininterrupto do Senhor sobre o seu povo durante esses 6.000 anos. Então existe aí algo muito valioso para o nosso entendimento. E isso vai fazer muito sentido quando nós olhamos aí as características de um povo, né, que o Senhor vem trabalhando desde o início da humanidade. Esse povo santo dos 144 mil vai fazer muita relação com a igreja. E a igreja nós temos que relacionar as duas casas de Israel, gentios e judeus, unidos em Cristo Jesus, associando com a descendência como estrelas do céu. Então, isso faz muito sentido. E quando nós olhamos para uma relação taxativa, visualmente, né, nós enxergamos essa relação taxativa, nós precisamos entender que essa relação, esse número que nós encontramos em Apocalipse 7, ele tem um apontamento simbólico. Por quê? Porque quando nós olhamos 144 mil, nós vamos perceber que existe um propósito do Senhor para esta relação. Por exemplo, aqui em Apocalipse 7, no verso 5, nós começamos a ter essa relação, que da tribo de Judá, inicia com a tribo de Judá, sendo selado com 12.000. E assim nós vamos perceber uma relação das outras tribos. Nós temos a relação de Ruben, de Gade, de Aser, de Naftali, de Manassés, de Simeão, de Levi, de Issacar, de Zebulon e de José. Nós percebemos que essa relação, depois de Judá, está relacionada aí com as 10 tribos que estão vinculadas ao reino do norte, à casa de Israel, a Efraim. E nós percebemos aqui que, que a última tribo, que é a tribo de Benjamim, ela está vinculada à tribo de Judá, ao reino do sul, à casa de Judá. O que nós podemos perceber aqui? Que existe um trabalhar de Deus desde quando o nosso Senhor ascendeu aos céus, quando houve ali o derramar da chuva temporã, o Espírito Santo sobre o seu povo lá em Atos, capítulo 2. E existe um trabalhar que ainda perdura, ainda está em curso, o Espírito trabalhando e forjando o povo de Deus neste tempo. Então, quando nós olhamos aqui, que inicialmente começou pela tribo de Judá, percebe-se que houve um chamamento para aquele povo, aqueles 120 almas que receberam do alto o Espírito Santo para trabalhar, para forjá-los para uma obra. Nesta chuva temporã que aconteceu, foram 120 judeus, foram 120 discípulos de Jesus que foram preparados para serem testemunhas naquele tempo. Tanto é que nas últimas falas de Jesus, ele disse: Recebereis o Espírito e vocês serão minhas testemunhas para proclamar a minha palavra e espalhar essa mensagem no mundo inteiro. Então, aquele trabalhar começou com os judeus, foi espalhando, os gentios foram alcançados. Nós encontramos essa fase histórica durante a leitura de Atos dos Apóstolos, e isso vem acontecendo até os dias de hoje. Por isso que nós temos Judá inicialmente, e depois nós temos uma série de nomes
vinculados à casa de Israel. Porque de lá para cá, os gentios estão sendo alcançados. E como nós encontramos no livro de Romanos, capítulo 11, existe um trabalhar de Deus para que haja a plenitude dos gentios. Então existe um endurecimento em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios seja alcançada. Então todo Israel será salvo. Por isso que a menção de Benjamim, como a última tribo mencionada dentre esses 144 mil, vai relacionar que quando concluir a plenitude dos gentios, aí os remanescentes dentre os judeus também serão alcançados. E aqui uma relação de Benjamim como judeus eleitos segundo a graça, aqueles que serão forjados, preparados como testemunhas também junto com gentios para uma missão, um propósito que está relacionado ao tempo do fim, aos últimos dias, duas testemunhas numa mesma visão, na visão do reino. Tanto é que nós sempre mencionamos aqui a menção de Amós, no capítulo 3, onde dois andarão juntos se não estiverem de acordo, né? Então isso é muito importante ter esse entendimento, para que nós entendamos, né, o propósito do Senhor envolvendo um povo posicionado para o tempo do fim, gentios e judeus, numa visão, na visão do reino, proclamando a sã doutrina que o Senhor Jesus confiou aos apóstolos e que no tempo do fim este evangelho será apregoado em todo o mundo. E então virá o fim, como nós lemos em Mateus 24. E é isso. Espero que vocês tenham entendido a relação aí dos 144 mil e nós nos vemos no próximo encontro. Amém? Deus abençoe a todos.